Aí, Aê! Conseguimos. É interessante, a gente testa tudo, tá tudo certo a câmera, mas quando a gente entra na plataforma aqui, a câmera fica virada e é muito bom. Sejam muito É. bem-vindos, Levi, Bruna, um prazer estar aqui com vocês. obrigado, prazer é nosso poder Uhum. participar dessa live. Aí. Que bom! Vocês contam um pouquinho, vocês têm filhos, quantos filhos têm, como eles chamam? Vamos lá, então. Sou o Levi, né? Tenho 37 anos, nasci em Caruaru, Pernambuco, mas Uhum. cresci na cidade de João Pessoa, na Paraíba, e foi onde eu estudei, fiz seminário, também fui ordenado aqui pelo Presbitério Metropolitano da Paraíba e enviado para o campo missionário pela Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no bairro dos Estados, em João Pessoa. Em 2014, casei com Bruna e nós temos três filhos: o Lucas, com 8 anos, a Rebeca, com 5 anos, e a Beatriz, com 2 anos. Tem três filhinhos, coisa mais linda, que bênção! E com toda a família no campo missionário, né? Sim. Exatamente. Todo Bênção! mundo junto, 24 horas, vinte e 7 quatro dias, horas, é, 30 dias por mês, para cima e para bênção! baixo. Que bênção, né? Que bom saber de onde você vem também. E a Bruna também é de lá, dessa mesma região? Conta para nós, Bruna. Então, eu sou de São Paulo, capital, né? Minha família toda é lá de São Paulo. E aí, quando foi em 2013, eu me mudei para João Pessoa, comecei a fazer o seminário aqui. Depois conheci Levi, começamos a namorar, noivamos, casamos. E aí fomos para Guiné em 2018. A gente já tinha Lucas. Lucas vai aparecer aqui, ó. Luquinhas, oi, Olá, oi. Lucas! Oi. Quando a gente se mudou, o Lucas tinha 1 ano e 3 meses. Certo, porque vocês estão em Guiné-Bissau desde 2018, né? Exato. Exatamente, isso. Que bom! E a gente queria saber também como é que foi a conversão de vocês, como é que vocês conheceram Jesus, já nasceram num lar cristão, porque muitas vezes nós temos uma impressão que missionários são pessoas que já são tipo de outro planeta, né? Mas a gente também tem uma família, a gente tem também as nossas redes de contato, temos as nossas experiências. E como é que foi esse processo de conhecer Jesus? Então, nós dois tivemos o privilégio de nascer em lar cristãos, né? Desde pequeno ouvindo o evangelho e vivendo a vida na igreja. Porém, não existe salvação por herança, né? Por hereditariedade. Então, ali por volta da minha adolescência, eu tive uma experiência com Cristo Jesus e comecei a dar os meus primeiros passos na fé, né? Uma vida mais comprometida com Cristo, entendendo, né, o que é o Evangelho. Uhum. Eu também, né, como o Levi falou, nasci num lar cristão, sempre frequentando ali a igreja, mas tive ali no comecinho da adolescência, entrando na adolescência, uma fase muito conturbada, longe realmente do Senhor, né? Não tinha tido ainda um encontro com o Senhor. Então, quando foi por volta ali dos 17 anos, eu tive um real encontro com o Senhor e minha vida foi totalmente transformada. E desde então, Deus tem trabalhado aí na minha vida. É importante entender isso, né? Porque muitas vezes a gente se acostuma com o ambiente de igreja, mas é necessário ter um encontro pessoal com Cristo, ter uma decisão pessoal, né? É isso que aconteceu com vocês. E depois desse tempo de vocês entenderem que quero viver para Jesus, entregar, dedicar minha vida para Jesus, como é que foi essa questão missionária? Quando entrou na vida de vocês? Foi junto, depois do casamento, antes? Uhum. Como é que foi? E aqui já tem muita gente mandando um alô para nós, hein? O Lucas, um alô para vocês.
O Lucas Cavalcante Legal. está aqui, o Everton entrou aqui também. O, Tem a o, Maga, a Márcia, tem muita gente que está entrando aqui. o Lucas, ele, junto com a esposa, tiraram férias agora recentemente e foram nos visitar lá em Guiné-Bissau. Legal. Passaram 15 dias assim maravilhosos com a gente. Foi uma bênção de Deus É recebê-los teu lá na amigo, nossa casa. é teu São da amigo nossa da... igreja. Lucas, eu tive o privilégio de ser pastor dele e da esposa quando eles eram adolescentes. Não conta Olha não, que que você legal. tá velha. Já tô com cabelinhos brancos. E a Certo, gente serviu por muito tempo na igreja, no ministério de música. E depois que a gente foi para o campo, né, passamos algum tempo aí sem se ver. E esse ano ele foi com a esposa dele passar as férias com a gente lá. Foi um tempo precioso demais. Ele é presbítero da nossa igreja aqui em João Pessoa. que bom, que bom. Um Uhum. abraço então para o irmão aí que tem desse lado aí, já está chorando. Ah, que bom. Então conta para nós essa experiência de vocês desse chamado ao servidor missionário. Então, lá por volta dos 17, né, quando eu tive um encontro com o Senhor, eu estava fazendo faculdade lá em São Paulo, fazia economia, né, e aí eu comecei a participar ali do grupo da ABU, Aliança Bíblica Universitária. Na verdade, não existia esse grupo lá na minha faculdade que eu frequentava, então eu comecei ali com aquele grupo e a gente tinha aqueles encontros semanais na faculdade, né? Hum. E comecei a conhecer outras pessoas, evangélicas também, que participavam. Comecei a participar ali da Cracolândia, fui algumas vezes lá, tinha um amigo que participava, me chamou, eu fui algumas vezes. E aí, foi aí que Deus começou a ir trabalhando, porque eu realmente não tinha nenhuma pretensão, nenhuma ideia em ser missionária, nunca havia passado isso pela minha cabeça, e Deus foi trabalhando ali aos poucos no meu coração. Quando foi em 2012, eu tinha planos de morar nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio, e aí eu tranquei a minha faculdade de economia. E aí, nesse tempo que eu tranquei a faculdade de economia, eu resolvi ir no projeto missionário, no sertão, e passar as minhas férias, né, do trabalho, porque eu trabalhava também na época. Então, foi ali nesse projeto missionário que eu entendi do Senhor que Ele estava me chamando para missões. E voltei, né, com aquilo tudo muito novo, porque realmente era tudo muito novo ali para mim. Conversei com os meus pais e eles falaram: vamos orar, né? Talvez possa ser só a empolgação daquele momento, né, do projeto missionário. Você volta muito empolgada com tudo aquilo, vamos orar. E passamos 6 meses ali orando, e eu entendi do Senhor que Ele continuava ali confirmando no meu coração essa questão. Então foi quando a gente decidiu que eu decidi, né, que a gente não iria mais, eu não iria mais para fazer o intercâmbio. E comecei então a fazer a faculdade de teologia, o seminário de teologia, né? E aí me Em preparar para São o campo Paulo. missionário. Não, Em em João São Paulo. Pessoa. Ah, João você. Pessoa. Aí foi depois do casamento, então? Foi antes do casamento. Antes do Ah, você casamento. já você foi morar lá. Em Ah, 2012 eu fui para o projeto missionário, em 2013 eu me mudei para João Pessoa, e aí eu comecei o seminário. que E joia! o projeto missionário que ela participou e que nós nos conhecemos, né, nesse projeto, é Ah, organizado pela Missão Juvep. Eles têm um trabalho bem relevante aqui no Nordeste, no Sertão, e sempre no período de férias, janeiro e junho, né? Julho, Uhum. eles organizam projetos missionários, né, de férias. olha, já Então está foi, deixando uma dica aí pro pessoal aí. Participe de projeto pois é. Ah, missionário, quem sabe, tá lá vai lá. aparecendo, escolher para você, né? Que Pois bem. é, Pois é, foi uma exatamente. benção. E nesse projeto vocês se conheceram e aí você então foi morar para fazer o seminário lá da Juvep mesmo? Isso mesmo. Aí em janeiro eu comecei o projeto missionário, e aí Levi ele já tinha tanto o chamado missionário quanto a direção do Senhor para o lugar, né? Eu Ah,
era muito recente ainda, então eu tinha um chamado missionário, mas ainda não tinha direção do Senhor. Eu entendia que era algum campo transcultural, mas não tinha direção do Senhor para qual lugar, né? E foi quando eu conheci Levi, aí ele pode falar agora da parte dele, mas ele já tinha esse direcionamento para Guiné-Bissau. Eu terminei o ensino médio, estava pretendendo ingressar na Força Aérea, né? Na academia da Força Aérea, tinha um sonho de ser piloto de avião. Porém, Deus começou a mudar os rumos da história e eu entrei direto para o seminário assim que terminei o ensino médio, né? Aqui em João Pessoa, no Betel Brasileiro. E tanto o Betel quanto a Juvep eram os seminários mais tradicionais aqui da cidade. Os dois com muitos professores presbiterianos eram seminários bem conceituados aqui na nossa cidade. Ainda são. E fiz o seminário, na verdade, com o propósito de servir no Ministério de Música da igreja, né? O meu pastor me enviou para o seminário com esse objetivo, né? Eu me preparar melhor teologicamente para servir no Ministério de Música. Só que aí eu fui aprendendo teologia e essa teologia foi me mostrando a importância da obra missionária, né? O quanto Deus ama missões e como é um projeto do próprio Deus. Então, nesse conhecimento teológico, eu fui cada vez mais entendendo essa vocação missionária de Deus na minha vida, né? Então, acabou que no segundo ano do seminário, eu fui pela primeira vez para Guiné-Bissau, em 2007. Em 2007, eu fui para um projeto de curto prazo, passei 45 dias ajudando missionários, servindo na área de música, né? Dando aula de violão para as crianças, dando seminário de música nas igrejas, e foi uma experiência fantástica. Voltei mais apaixonado por aquele país. Depois tive a oportunidade de ir outra vez em 2009, 2008, né? Final de 2008. E dessa vez já foi uma experiência onde eu fiquei mais livre, né? Vivendo mais com os nacionais. E voltei decidido a me preparar em uma área que pudesse contribuir mais para missões. Foi aí que eu decidi fazer enfermagem. Eu sou formado em enfermagem e só fiz o curso mesmo pensando na missão. Na missão Eu mesmo. nunca tinha sonhado em ser enfermeiro, e quando eu comecei o curso, eu disse: Senhor, me sustente aqui nesse curso, me faça amar esse curso para que eu possa te servir no campo missionário. E hoje tem sido uma bênção, né, ter essa ferramenta para abençoar o povo, para servir o povo. E quando foi em 2012, no projeto missionário, nós nos conhecemos. Bruna veio morar em João Pessoa. E em 2014 nós nos casamos, Antes né? a gente foi para Guiné, né? Em janeiro de 2014, nós tivemos a oportunidade de ir com a equipe da nossa igreja aqui de João Pessoa para a Guiné-Bissau, para um projeto de curto prazo. Nós não éramos casados ainda, né? Éramos noivos. Nós estávamos noivos, o casamento estava marcado para maio e eu não tinha dito para ela, mas... O teste de fogo, hein, Bruna? Exatamente, eu disse... Foi. No meu coração estava isso. Se ela não gostar, se der errado, aí vai ter que cancelar tudo. Ela tem Vai. que cancelar ainda, né? Pois Aí, é. eu gostei e moro lá, tá vendo? Augusta, você gostou, ficou Deus te confirmando, né? Pois é, então. Aí foi muito. O preparo Sim, de vocês, para vocês se apresentarem para a PMT e de serem direcionados para lá, né? Concluir uns isso. estudos. Quando a gente voltou, né, dessa viagem missionária, no início de 2014, nós nos casamos e começamos, né, esse nosso ingresso na PMT como candidatos a missionários. Então, passamos aí um bom tempo, né? Na época ainda não tínhamos o CFM no Nordeste, então tinha toda uma dificuldade para ir para São Paulo e fazer as matérias do CFM em São Paulo, mas graças a Deus nós conseguimos, né, cumprir esse pré-requisito
Participamos da primeira turma do CFM Nós Nordeste, fomos né? a Quando primeira turma abriu do e tal. CFM aqui do Nordeste. Isso. Ai, que legal, que bom Aí então. foi uma benção porque era aqui no SPN, né, o Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife. A gente está a 2 horas de carro, Sim. então foi muito, muito bom ter essa ferramenta aqui pertinho da gente. Uhum. E quando a gente concluiu, né, acho que a formatura foi o quê? 2017? Acho que sim. Acho que foi Não tenho certeza. 2017, assim, mais ou menos. E aí começamos a correr atrás de toda a documentação, os exames, toda aquela coisa para podermos ir para o campo. Na Sim. verdade, a gente foi recebido como missionários, é, uma semana, na semana seguinte a gente já estava embarcando para Guiné-Bissau, porque a gente já vinha nessa construção, né? A Sim. gente já vinha nesse preparo. E enquanto a gente estava fazendo o CFM, a gente já estava divulgando o projeto, o nosso desejo e buscando parceiros que já conheciam também a nossa história. Então acho que foi bem mais fácil, né? Foi só validar junto com a agência missionária, né, da nossa denominação, algo que Deus já tinha confirmado nas nossas vidas. E Guiné-Bissau atraiu vocês? Foi uma questão casual ou teve alguma experiência que levou vocês a pensar nesse país? Então, o seminário que eu estudei, ele tinha alguns alunos de Guiné-Bissau. E quando Ah, eu era tá. criança, que minha mãe era professora no seminário, eu ia buscá-la às vezes no final da aula e sempre encontrava com esses guineenses. E criança muito curiosa, né, fica sempre admirando a cor deles, aqueles negros bem escuros mesmo, e isso foi trazendo, né, essa curiosidade em mim. E um guineense que casou com uma missionária aqui de João Pessoa, eles me convidaram para ir para lá pela primeira vez, né? Eu fui acompanhá-los, né? Fui visitá-los e é a partir daí que esse relacionamento foi crescendo, né? Cada vez que a gente foi, Deus ia cativando mais o nosso coração para servir naquele lugar. Que legal, que bom, né? Então, aí depois dessa experiência e tudo isso, tudo aquilo confirmou, então, no coração de vocês, que era o lugar que Deus queria para que vocês dediquem as suas vidas para servi-la, não é? Exatamente. Aham. Mas Sim. que bom, então. E para você também foi tranquilo isso, né, Bruna? Depois que conheceu Foi o sim. tal, foi mais. Depois que eu conheci. É mais fácil, às vezes, poder entender quando a gente está no local, né? Aí você teve a oportunidade de estar no local Com e certeza. ter essa identificação, né? Porque Sim. com certeza a gente sabe que a vida missionária também tem muitos desafios, mas o que Tem. sustenta é aquela vocação que Deus É colocou no verdade. coração, né? Aí a gente vai em frente, né? Sim. O que aconteceu é que antes da gente se mudar definitivamente, depois que a gente se casou, nós passamos 3 meses lá em Guiné-Bissau, junto com os missionários Antônio Xavier, o reverendo Antônio Xavier e a missionária Nete. Eles moravam lá em Guiné-Bissau na época, hoje são missionários da APMT em Portugal. Mas nós Uhum. passamos 3 meses com eles e a gente ficou vivenciando ali a vida em família, a vida missionária, dentro do campo, a rotina, como funcionava, né? Era esse o nosso objetivo ali. Como é muito diferente quando você vai com uma equipe missionária, né? E várias Sim, pessoas e muitas atividades e, né? Você não para nenhum momento. E quando você vai ali só eu e ele, né? Então participamos mesmo da rotina deles. E o nosso objetivo também ali nessa viagem era conhecer as aldeias ao redor, para que Deus nos mostrasse qual aldeia que Ele queria que a gente morasse, né? Então foi nessa viagem ali que a gente pôde ver um pouquinho realmente como é a rotina do missionário lá em Guiné-Bissau. Claro que depois que a gente se mudou, né, a gente teve nossas experiências individuais, mas foi muito importante para a gente passar aqueles 3 meses antes da gente poder ir, né? Foi Uhum. muito bom. e algumas experiências, quando vocês já chegaram no campo, teve alguma experiência assim que vocês, mesmo tendo visitado antes, mesmo ficando um pouco com os missionários,
Mas é outra coisa quando você chega e Sim, você sim, fala assim, agora é minha vez, agora é minha É. casa, exatamente. agora eu fazer as coisas, que teve como um choque cultural, ou alguma experiência que vocês não estavam pensando e aconteceu, coisas boas ou talvez coisas também que saiu do controle. Só porque Uhum. às vezes parece que está tudo certinho, né? Missionário vem, Sim. às vezes as igrejas querem ouvir experiências, às vezes as experiências são muito interessantes também, coisas de compartilhar o evangelho, mas se instalar como família Uhum, e entender, né? Leva tempo para compreender a cultura, para compreender a maneira de viver das pessoas, as sim. respostas deles, a língua, como é que vocês lidam com a língua, como vocês lidaram com a língua. Fala um pouquinho dessa Uhum. experiência. Então, a gente, quando mudou para lá, a gente não passou tempo na capital, né? Como a gente já tinha tido outras experiências, a gente já tinha um pouco do crioulo. Então, a gente chegou e já foi direto para a aldeia, né? Pra... Ficamos morando durante 8 meses com o missionário Tony e a missionária Nete. Eles nos adotaram mesmo, assim, como filhos, porque eles moravam a 11 quilômetros de distância de onde nós iríamos trabalhar. Era com um Sim. povo diferente, mas era o ponto mais próximo que onde a gente tinha suporte. Então, durante esse tempo, a gente começou a construir a nossa casa, né, lá na aldeia, e ficávamos nos deslocando diariamente da aldeia do Reverendo Tony para a aldeia que moramos hoje. Particularmente, duas experiências que para mim foram marcantes demais. Uma foi o nosso primeiro carro, né? A gente vendeu um carro que tínhamos aqui no Brasil, levamos o recurso e quando chegamos lá a gente conseguiu comprar um carro. Precisava ser um carro 4x4 por causa do caminho e tudo mais. Porém, durante um ano foi choro e ranger de dentes, literalmente. Né? O carro passava mais tempo na oficina do que atendendo às nossas necessidades. Então, foi um desafio, inclusive na questão dos recursos para manter o carro, né? Mas Hum. Deus, ele proveu todas as coisas. A outra experiência que para mim foi muito marcante foi a minha primeira malária. Nunca tinha Ah, sentido nada, nem dengue, nem qualquer outro tipo de doença parece com a primeira malária. É algo hum. assim surreal, que é Você muito falou intenso. primeira, quer dizer que teve mais? Ah, agora, pelo menos de 6 em 6 meses a gente tem uma. Ô, meu As pai, crianças já tiveram. é uma realidade, né? Que a Sim, gente está sim, se Sim. preparando para ir para esse campo. É uma realidade do próprio contexto, né? E exato. é interessante é, perceber e também enfrentar essa situação, porque Sim, é algo que praticamente você, como você falou, primeira, foi a primeira. É, foi a primeira. faz parte de Guiné-Bissau, né? Agora a gente já tem, assim, já reconhece os sintomas, já sabe quando tá, né? E também, como é algo muito comum no país, é fácil acesso à medicação para tratar. Sim, Então, tanto com as crianças quanto com a gente, a gente já está meio que calejado nessa questão da malária. sim. O país já está preparado também para esse tratamento da Isso, malária. Que interessante, né? E agora, então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse projeto atual, ou se vocês mudaram de aldeia, de projeto, conta para nós. Vocês estão na mesma aldeia desde 2018? exato. É uma aldeia, né, que fica bem no interior mesmo de Guiné-Bissau. São só 223 quilômetros, mas por causa da estrada, a gente gasta 6 horas para chegar em casa, né? Se a gente sair da capital para a nossa aldeia. E precisamos fazer essa viagem pelo menos uma vez no mês para fazer compras e, e algum exame, algum documento, coisas do tipo.
Então, é uma aldeia de muçulmanos, né, da etnia Fula. Então, lá na nossa aldeia, todos são muçulmanos. Eles têm a própria língua materna e a língua que a gente usa para comunicar com eles é o crioulo, né? Você Apesar de fala Guiné-Bissau Sim. falamos. Apesar de Guiné-Bissau ser um país de língua portuguesa oficialmente, a língua falada nas cidades e entre as etnias é o crioulo. Uhum. Então, alguns da nossa aldeia falam crioulo, os mais velhos não falam, as crianças também agora que estão começando a aprender, mas tem essa limitação por causa da língua. E desde o começo, né, a gente se dedicou a essa aldeia, né? Moramos lá integralmente, temos a nossa casa lá e somos responsáveis, né, além do trabalho que o objetivo principal é a plantação de uma igreja no meio dessa aldeia. Nós também trabalhamos com a educação, com uma escola que hoje está com 270 crianças, né, lá na aldeia mesmo, Qual, e a aldeia tem um nome? é Cintia Cíntia Sama, Sama. Cíntia Cintia Sama. Sama, exato. E essa escola é uma escola que vocês começaram ou vocês estão apoiando uma escola? Quer falar? Quando a gente chegou, essa escola já funcionava. Mas na nossa primeira viagem para Guiné-Bissau, a minha, né, no caso, a minha primeira viagem para 2014. Guiné-Bissau em 2014, a gente ajudou na construção dessa escola. E a gente não sabia que iríamos morar lá, né? Nem Mas imaginava. nem imaginávamos. Mas ajudamos na construção. E aí a escola já estava funcionando com o apoio do missionário Tony, mas ele não morava lá na aldeia, né? Então ele dava esse acesso, né, indo e vindo. E quando chegamos lá, assumimos de vez essa escola, né? Então, quando chegamos, ela só tinha 2 salas de aula. E aí funcionava de manhã e de tarde. Para a gente alcançar mais crianças, começamos a funcionar no período da noite também, né? E mesmo assim, muitas crianças ainda sem estudar. Começamos a receber crianças de outras aldeias ali vizinhas, porque não existe ali nenhuma escola ali. Então, começamos a receber algumas crianças. E agora, foi nesse ano que a gente terminou? Foi, Nesse ano, em junho. terminamos em junho, né? Terminamos a construção de mais 4 salas de aula, 4 né? salas de aulas. Duas salas de professores. Uhum. A gente está agora com uma estrutura bem legal para abençoar, né, as comunidades. Não só a nossa aldeia, mas já temos mais de 6 aldeias que vieram alunos para a nossa escola. Isso. Olha, e os professores são professores nativos? Da onde são? São nativos e Não não são, são lá da aldeia, né? Porque todos são cristãos, né? É um pré-requisito ser cristão para poder trabalhar na nossa escola, porque nós trabalhamos com material de educação por princípios bíblicos, né? Então, todo o currículo, tudo que envolve ali está baseado na palavra de Deus, na pregação do evangelho, na formação de caráter, e a gente faz aí um treinamento com eles mensalmente a respeito disso, né? Então, normalmente a maioria é da capital, e no período que eles estão dando aula, eles moram lá na aldeia. Tem uma casa dos professores, um alojamento, e eles moram lá na aldeia, né? Sendo que é muito rotativo, porque como é muito distante ali da capital, muitos não querem ficar todo o tempo ali na aldeia, então todo ano. praticamente todo ano a gente tem mudança de professores. E aí a gente tem esses treinamentos mensais. E esse sistema de ensino é em português? É do Brasil? Como, da onde é esse sistema? É em português, né? Porque nós ensinamos português na escola, e é um O país trabalho, exige, né? o país exige, e é um trabalho em parceria. É uma escola reconhecida pelo governo. Sim, Isso, sim. sim, é É uma sim. escola privada, mas que está ligada ao Ministério da Educação de Guiné-Bissau. Uhum, exatamente. E é um trabalho que a gente faz em parceria
com irmãos aqui do Brasil, que eles elaboram um material para Guiné-Bissau, para as escolas, né, de Guiné-Bissau, esse material de educação por princípios. Então, eles elaboram esse material, são apostilas trimestrais, e eles também que dão esse treinamento, dão treinamento mensal, tem um fórum, tem toda a capacitação, né? Tanto de materiais, então a gente trabalha junto com eles. Esse material que a doutora Inês Borges trabalha? Não Não, sei, não. não sei. É uma delas. Podemos procurar saber depois. Não, é porque ela é uma das pioneiras nesse projeto, talvez não está trabalhando diretamente com vocês agora, Sim. mas ela trabalhou nessa construção desse Uhum. projeto que eu acredito que seja esse aí mesmo. E Nós as vemos uma mudança. Pode não, falar. pode falar. Não, O método de ensino, nós vemos uma mudança muito grande, né, nas nossas crianças, desde quando a gente chegou, né, para hoje, como está, embora não temos muitas conversões, mas a gente vê como o caráter delas está sendo transformado, e é através da palavra, né, é através da pregação do evangelho diariamente, não só dela, quanto dos nossos professores, né, a gente vê como transforma ali, como impacta a vida de cada um deles, então, a nossa porta aberta, assim, enorme para a pregação do evangelho, com certeza a escola. e como vocês lidam com essa questão desses princípios, né? Com princípios cristãos e dentro de uma aldeia onde a religião majoritária é muçulmana. Exato. Então, desde o início, né, do projeto, já tinha sido deixado bem claro que a missão era uma missão cristã, né, e que se eles, como foi um convite que partiu do próprio povo, né, Hum, eles souberam do trabalho que era realizado pelo reverendo Tony Xavier, entre outra etnia, e foram lá ah, convidá-lo para fazer a mesma coisa na aldeia que nós moramos hoje. Eles disseram: olha, a gente quer escola, a gente quer uma farmácia também. E o reverendo Tony explicou: olha, a gente trabalha com isso, mas o nosso objetivo principal é Jesus. E eles concordaram, né, com que o evangelho fosse anunciado, Jesus fosse pregado, por causa do benefício que eles teriam, né, da escola, né, e futuramente uma farmácia. E quando nós fomos para lá em 2016, nós reafirmamos esse compromisso. A gente fez uma reunião antes de voltar e disse: olha, vocês quiserem que a gente volte para morar aqui entre vocês, a gente precisa ter liberdade para falar de Jesus, seja na escola, seja no dia a dia, seja nos atendimentos de saúde, em qualquer lugar, aham, porque é só por causa dele que a gente está vindo para cá. Então, isso foi acordado, isso é sempre relembrado nas reuniões de pais. A gente sempre aproveita as oportunidades para falar de Cristo Jesus para eles, né? E quando os pais vão fazer as matrículas, né, vão matricular os filhos na escola, eles assinam também um termo de ciência de que é uma escola cristã e que a palavra de Deus, né, a Bíblia, é ensinada para as crianças na escola. Então, a gente, assim, desde o começo, apesar de ser um contexto islâmico, né, a gente deixou sempre muito claro, né, quem somos e o que estamos fazendo lá. Agora, recentemente, a gente teve alguns conflitos, né, por causa dessas questões, né, do Evangelho, mas é fruto do Evangelho, né? É, são conflitos que são esperados, né? sim. Por causa da pregação, por causa de vidas que se renderam a Jesus. Uhum, Então, acaba que os pais, né, que são mais conservadores, começaram a ficar preocupados porque os filhos, como eles mesmos disseram, estavam deixando de seguir Maomé e estavam passando a seguir Issa, que é Jesus na língua fula. Mas isso é uma alegria muito grande para nós, porque no meio de 200 e tantas crianças, o Senhor está escolhendo aqueles que
que quer salvar. Como Então, chama a escola mesmo? é a Escola Evangélica de Cíntia Sama. Cíntia Hum, Sama é o nome da nossa aldeia e a aldeia. gente fez questão de colocar que era uma escola evangélica, né? Assim que está registrada junto Sim. ao governo de Guiné-Bissau. Ah, que boa, que bom ouvir e conhecer um pouquinho mais também do que vocês estão se envolvendo, né, e tem também algum projeto na área da saúde ou ainda não Isso. começou? Na verdade, desde que a gente chegou lá, o projeto da saúde começou, porque é um contexto muito carente, né? Lá, apesar de eu ser enfermeiro, né, eu atuo muitas vezes como médico, porque não tem assistência próxima. Então, eu faço de curativo e já cheguei até fazer consulta de pessoas que estavam com dificuldade para engravidar. E de alguma forma, né, a gente tenta indicar um tratamento, prescrever uma medicação que vai ajudar em relação às doenças e aliviar o sofrimento dessas pessoas. Isso a gente faz na varanda da nossa casa, ali no quintal de casa, todo dia, sempre tem gente lá, ou querendo uma medicação, ou querendo verificar a pressão. Tem alguns que eu acompanho que são diabéticos, é, Muitas queimaduras, né? é, Lá tem bastante isso. feridas, algumas feridas bem difíceis de tratar, Uhum. mas que o Senhor vai dando graça, mesmo nas limitações também dos equipamentos, né? A gente não tem tanto acesso a material especializado para fazer os tratamentos, mas Deus vai nos ajudando e a gente vai usando as ferramentas que tem para abençoar o povo. E é sempre uma oportunidade também de falar de Jesus, Claro. né? Enquanto a gente está ali fazendo curativo, dizer para eles, olha, isso aqui é só um problema pequeno diante da ferida que a gente tem no coração e que só Jesus Cristo pode curar. Uhum. E pouco a pouco eles vão conhecendo, né, Jesus através da nossa pregação e vendo também, sentindo através dessas ações práticas. Sobre a saúde, a questão da saúde, né? Os atendimentos são feitos ali na varanda, mas no nosso projeto e o desejo do nosso coração é que a gente consiga fazer uma pequena clínica ali, né? Então, a gente já recebeu o terreno de doação, né? Ali a aldeia doou ali uma parte para a gente construir e temos orado, colocado diante do Senhor para que a gente consiga fazer isso. Gente, que bênção, hein? Está atuando na área da saúde, na área também da educação. E vocês têm também uma plantação de igrejas? Vocês estão. Como é que fala um pouquinho disso aí também? Então, depois a gente chegou lá em 2018, né, e é sempre um desafio maior, né, o começo, porque você precisa conhecer o povo, se tornar conhecido também, isso é muito Uhum. importante, e a Ganhar a gente confiança ganhar a deles, né? confiança deles, né? Amizade. Mostrar ali que você não está com o objetivo de tirar nada deles, mas pelo contrário, de dar, de se dar Sim. para eles. E uma das nossas estratégias, né, sempre foi participar da vida da aldeia, né? A Uhum. gente, os nossos filhos, se deixar 24 horas tem criança lá em casa, né? Brinca com os meninos lá da aldeia. O Lucas também estuda na escola que somos responsáveis, né? Bruna, ela faz homeschooling com ele, mas no turno oposto ele disse que queria estudar, porque é onde os amigos dele estão. E Claro. a gente sempre participa de funeral, casamento, Batismo. batizado, todas essas coisas que fazem parte da vida da aldeia, para que eles possam entender que, tipo, a gente, como eles chamam, né? A gente é branco, mas somos brancos de Cíntia Sama, né? Eles mesmos falam isso. Levi e Bruna são daqui, são de Cíntia Sama. Então, isso é algo positivo e que contribuiu para a questão da plantação, né? Sim. Depois de 3 anos, né, em 2021,
dia 31 de outubro de 2021, nós realizamos o primeiro culto público lá na aldeia, né? Nossa família, os professores lá da escola, e foi um marco, né, na nossa vida, no projeto, porque é difícil você ver um local, né, para os cristãos se reunirem no meio, num contexto 100% islâmico, né, numa aldeia onde todos são muçulmanos. E foi assim, tem sido difícil porque existe um espírito de vigilância na aldeia, né? Eles Sim. ficam vigiando um ao outro para que ninguém seja o primeiro a ir para a igreja, o primeiro a se converter. Mas só que na cabeça deles, o que faz converter é ir para a igreja. E Uhum. eles esquecem que diariamente as crianças estão escutando o evangelho na escola, né? E em 2021 E por ali, causa disso, algumas adolescentes vão à igreja, mesmo é, com essa vigilância toda, né? exatamente. Quando nós estávamos prestes para vir para o Brasil em 2023, um jovem me procurou dizendo que queria entregar a vida a Jesus. E Hum. depois de 5 anos foi a primeira conversão. E foi algo assim animador demais, porque você volta para o Brasil com aquela expectativa, né, de dizer como é que está o trabalho e quantas vidas se renderam a Jesus, como é que está a igreja. E eu já estava assim, não tenho nada, o relatório é zero, não tem Ô, vida, a gente está pregando e estamos perseverando. Mas estamos só Deus, ele tomando deu semente, né? Mas aí apareceu uma plantinha, um brotinho aí que não, Foi. exatamente. Isso. E foi exatamente no dia anterior que nós íamos sair da aldeia. Foi como se sim. Deus estivesse dando uma injeção assim de ânimo e dizendo: olha, eu estou trabalhando, né? Sim. Talvez vocês não estejam vendo assim tantos frutos, mas eu estou trabalhando. E depois disso, outros alunos, né, assim de uma idade mais avançada, ali por volta de 17, 18, 19 anos, começaram a entregar a vida a Jesus, Uhum. né? E acho que uma das minhas maiores alegrias, né, nesses 7 anos de campo missionário, foi poder batizar agora no mês de fevereiro 5 desses jovens. Oh, meu pai, que Mas eu bênção. chorei igual um bebezinho, porque eu não imaginava que Deus iria me dar a graça de ver esses frutos, né? E assim, a maioria deles, talvez dos 5, 4 tiveram que enfrentar as famílias, né? Tiveram que se posicionar fortemente em relação à família e assumir a identidade como cristãos. Aí Oh, foram expulsos de casa, foram perseguidos e, infelizmente, essa é a realidade. Nós, como missionários, a gente nunca teve nenhuma ameaça ou assim, como é que posso dizer? Nada que nos ameaçasse a nossa segurança, da nossa família em relação à aldeia. Mas esses novos convertidos, sim, né? Uhum. Eles foram ameaçados, foram expulsos de casa, e mas para a glória de Deus estão perseverando na fé. que bênção. Para cada área de atuação daria uma live. Hein? Oh, com certeza, É. Tanta com coisa. certeza. Mas alguém que está aqui, que conhece muito vocês, o Lucas, falou para você contar um pouquinho da experiência do menino que te levou, leva teu nome. Ah, eu não vi, ele comentou aí, foi. Então, Então, lá. lá na aldeia, né, é até uma dificuldade na escola, porque eles têm o costume de homenagear as pessoas da família dando o nome. Então, por Sim. exemplo, eu quero homenagear o meu tio, aí eu vou dar o nome do meu tio para o meu filho. Então, Ah, isso às vezes vai se repetindo de uma forma tão intensa que chegou a gente ter na 4 mesma nomes turma iguais. 4 alunas com o mesmo nome e com o mesmo sobrenome. ah, Tipo, o nome oh. delas era Hawa Baldi. Ah, Então, eram 4 alunas com o mesmo nome. E o que a gente fazia para distinguir uma da outra é colocar o nome do pai e da mãe ah, depois do nome delas, né? E quando foi em 2024, eu tive a alegria de ter a primeira criança que recebeu o meu nome.
né, o Oh, pai dela resolveu dar meu nome ao filho dele. E a E reação da aldeia foi muito foi a legal. aldeia Foi maior festa, oh, eles ficaram muito radiantes, felizes, foi. Eles dançando, batendo gostaram palma. da atitude daquele homem, né, de dar o nome do filho, o meu nome, e para mim foi uma honra. Tem as responsabilidades também, né, que a cultura, tipo, é mesmo, você, tipo, acaba que tem um filho que não é seu, certo. mas a alegria de você, assim, ser reconhecido, né, pela aldeia É e uma honra, perceber né? que, Sim. muito grande. E de alguma forma, o pai dele chegou e disse para mim, né? Eu quero que o meu filho seja igual a você. E quando ele disse isso, eu disse, eu quero que ele seja um cristão melhor que eu. Se ele for isso, já valeu o nome todo. Que bênção, né? É muito trabalho, né? Porque isso você Uhum. está contando assim, bem para a gente só ter uma noção, mas mexer com a área da saúde, mexer com a educação, mexer com o governo, com toda essa questão legal, com a plantação de igreja, uma aldeia, um contexto tão diferente do que vocês estão acostumados, isso com certeza traz um desgaste muito grande e também uma alegria, né, de ver como Deus está abrindo portas que encoraja a continuar, né? Uhum. Sim. Exatamente. E eu estava perguntando para vocês onde vocês estão. Esse cenário maravilhoso, tudo escuro, com uma luzinha ali atrás. Vamos falar um pouquinho agora essa etapa onde vocês estão, o que que vocês estão fazendo, para que também as pessoas que estão nos assistindo, ouvindo, né, possam também entender e orar por vocês. Nós estamos aqui em João Pessoa, estamos no Brasil, né? Viemos para um tratamento de saúde. Só um pouquinho, Bruna. Antes, vamos responder aqui a Aloe Vera aqui, está perguntando se esses novos crentes que são expulsos das suas famílias continuam na aldeia. Então, eles tiveram que sair da aldeia, né? Isso até foi, durante muito tempo, uma preocupação nossa, né? Antes de acontecer, de como suportar esses jovens, porque era certo de que as famílias não iriam aceitá-los. Então, qual foi a nossa estratégia, né? Junto com outros missionários da APMT que estão na capital, abraçar esses jovens, Uhum. né, enviá-los para a capital, né, já que eles não tinham condições mais de viver em suas casas, as famílias já tinham rejeitado eles, né, junto com esses missionários, até o nosso líder de equipe, o missionário Rogério e a missionária Fabiana, né, a família Pinheiro, eles têm um trabalho de plantação na capital e também trabalham com um projeto na área da educação. Então, eles receberam, né, na verdade, estão recebendo 3 desses jovens Ah, para servir na igreja, né, serem discipulados por eles na igreja e também estudar lá na capital. Aí tem toda uma estrutura, né, uma casa que eles moram junto com outros jovens cristãos, e isso é muito bom porque eles saem, né, de um contexto bem opressor em relação à religião da família, e agora eles têm a oportunidade de viver uma vida como igreja, entre outros cristãos ali, e continuar crescendo na fé. que benção. Obrigada, Levi. Então, Bruna, Uhum. agora você conta para nós. Então, estamos no Brasil, chegamos há um mês, né? Faz um mês que estamos aqui e viemos para um tratamento de saúde. Acontece que desde quando nós retornamos há 2 anos, a gente veio para o Brasil para ter a Beatriz, a nossa última filha, que agora tem 2 anos, né? E desde que a gente retornou, passou algum tempinho, eu comecei a sentir alguns desconfortos intestinais e fomos atrás, né? Fazendo exame, a Ling-Nebsal. Depois a gente viu que não estava adiantando, fizemos algumas consultas online, também não estava adiantando. Fomos para o Senegal, o país vizinho, né? Porque lá tem acesso a mais exames, né?
Então, fizemos lá e eu continuei me sentindo mal durante esse tempo, né? Não foi surgindo efeito, mesmo fazendo exames, tomando algumas medicações, fazendo algumas dietas, assim, bem restritivas. E então, entendemos do Senhor que era tempo da gente vir, não era programação vir agora, né? Mas entendemos do Senhor que seria importante, e aí nós viemos faz um mês. Graças a Deus já estou com o diagnóstico, né? Então já estou me tratando, em tratamento, tomando antibiótico, fazendo uma nova dieta, né? Levi também estava com algumas questões assim de saúde na pele, dermatológicas. Tentamos fazer lá em Guiné-Bissau, o acesso à saúde é bem restrito, né? É muito difícil mesmo. Então, a gente vai tentando fazer, assim, alguns exames e algumas consultas online, à distância, né? Mas chega uma hora que Os acaba recursos que acabaram lá, a gente teve os recursos que vir acabaram. mesmo. Realmente não estava dando certo. E agora a gente está aqui no Brasil fazendo tratamento. O Levi também já está com esse diagnóstico dermatológico, né? E tem sido um tempo muito bom. Um tempo que Deus tem renovado as nossas forças, né? Estar no Brasil sempre é muito bom. Agora, podendo cuidar da nossa saúde, mas também revendo amigos, revendo família, irmãos em Cristo, estar na nossa igreja, né? É muito bom. Uma das coisas que a gente mais sente falta lá no campo missionário, com certeza, é essa vida, né, que a gente tinha ali na igreja todo domingo. Ainda mais porque a gente trabalhava na igreja, então a gente estava durante a semana, domingo, todos os cultos estávamos lá. E, assim, particularmente participar ali de um culto, ouvir e louvar a Deus junto com os irmãos na nossa língua, tudo isso, assim, é maravilhoso, né? Então, tem sido um tempo muito bom para nós, para as crianças também, né? Tem sido muito Com bom. a família, passar um tempo com a família também, os amigos. Sim, sim. Sim, E dessa vida, essa vivência de igreja aqui no Brasil, né? Que bom, que bom. E vocês me falaram que estão no quintal da casa de, acho que da família É, de da casa da minha vocês, mãe, exato. né? Eu é. falei, Ao ar livre. um cenário bem gostoso, que bom, que bom. E a gente já está assim, o tempo passa muito rápido quando a gente vai conversando e conhecendo, mas antes da gente finalizar, gostaria que vocês dessem uma dica para aqueles que gostariam de se tornar missionários, é, tanto sendo homem como sendo mulher também. Cada um de vocês dê uma dica aí para que aqueles que estão nos ouvindo, estão assistindo, possam também prestar atenção nesses tips que vocês vão falar, e também falam para os pastores, para as igrejas, como acompanhar esses vocacionados. Vamos lá, então, eu gosto muito de uma frase da Sophia Miller que, quando foi questionada, né, sobre como foi o chamado missionário dela, ela respondeu que não teve um chamado. Ela leu uma ordem e obedeceu. E eu acho que é essa atitude de obediência que nós precisamos ter, né? Hum. Quando eu estava no seminário, eu estava ouv- aprendendo, né, sobre essa ordem, ouvindo a palavra, lendo a palavra, e Deus colocou no meu coração essa disposição de obedecer, né? Sem coisas sobrenaturais, sem ouvir vozes ou efeitos especiais no céu, nada disso, apenas lendo a palavra do Senhor e entendendo o propósito dele para os povos, os campos missionários. Então, talvez se tiver alguém aí que esteja em dúvida, né, se deve ir ou se deve ficar, uma vez o Ronaldo Lidori falou, né, que nós não devemos orar para saber se é para ir, porque Deus já disse que era para a gente ir. A gente Olha, deve orar para saber se é para ficar. Então, então, eu acho que a gente precisa ter essa coragem de obedecer. Olha aí, o reverendo Tony acabou de aparecer aí na Falamos muito. falhão. Falamos muito dele. Então, acho que precisamos ter essa coragem, né, de abrir mão. E Deus, ele faz isso no nosso coração, né, deixar tudo e abrir mão, às vezes, de emprego, da comodidade da igreja, né, muito bom. É muito bom estar na igreja, mas o Senhor, ele nos dá o privilégio de servi-lo no campo.
E isso ele vai suprindo nessa falta, né? Nos dá outras famílias, missionários que estão também no campo e amigos, e tudo isso vai fazendo parte dessa missão que é tão gloriosa. A gente estava domingo em um almoço com alguns irmãos, e aí a gente comentando, né, que na hora do louvor, às vezes, né, eu sinto muita vontade, fico muito emotiva, aquela vontade de chorar. Eu falo, não, eu não vou chorar, não, que vão dizer que essa menina está sofrendo muito lá em Guiné-Bissau, para de chorar. Mas coisas que Deus tem falado ao meu coração, né, assim, nós estamos aqui e realmente a gente vai vendo como são bom, como é muito bom estar aqui, como é muito bom estar entre os irmãos, como é muito bom passear, ter ali uma vida ativa que é totalmente diferente da aldeia, né? A gente não tem vida ativa, não tem para onde ir, não tem com quem sair, né? São raras as oportunidades, mas Deus vem falando sempre ao meu coração que Ele não considerou, né, ser igual a Deus, Ele se humilhou, não é? Assumindo a forma de servo, e ele não ficou olhando para essas coisas, né? Então, por que que eu vou ficar olhando, eu vou ficar pensando nisso? Então, é, é isso que Deus tem falado e reafirmado no meu coração no tempo que eu estou aqui, né? É só um tempo, você vai voltar para lá, mas se Deus fez isso, né? Enviou o seu filho Jesus para fazer isso, por que que eu não vou fazer isso, né? Assumir essa E, forma de servo, né? Sim. Uhum. e um- uma coisa que eu tenho entendido, né, que nós como igreja, né, líderes, né, pastores, precisamos entender que os missionários eles não fazem missão sozinhos, né? Uhum. Eles não são, digamos, terceirizados. A igreja precisa ir junto com os missionários, né? Uhum. A igreja faz missões com seus missionários. Enquanto a igreja local está fazendo missão aqui na cidade, no interior e tal, também está fazendo missões nos campos transculturais. E é preciso ter esse cuidado, né? Essa ligação, uma mensagem, uma chamada de vídeo. E aí, como é que tá? Vamos orar junto hoje. Tudo isso, né? Se preocupar, às vezes, quando nessas crises internacionais que a gente está vivendo, tanto, né, ultimamente, isso Verdade. faz parte desse cuidado que a igreja local precisa ter com os missionários. E isso é a missão, né? É a igreja em missão, né? Não é só a PMT, é a Igreja Presbiteriana do Brasil que está junto com os missionários, seja na África, na Europa, na Ásia, aqui no Brasil, e a APMT facilita, né, essa ponte, a logística, o cuidado, e é uma bênção mesmo, como igreja, né? A gente poder estar servindo no campo, junto com a PMT, junto com a IPB, e glorificando a Deus entre as nações. Bênção. E vocês têm todos esses desafios pela frente. Se as pessoas quiserem conhecer um pouquinho mais como é que funciona a escola mesmo, quais são as necessidades mais objetivas, e essa clínica, o que precisa para construir? São tantas perguntas que a gente gostaria de saber, talvez, e tem alguém que está nos assistindo queira também entender como é que é a igreja algumas questões mais particulares. Então, a igreja, quem está nos acompanhando, de repente quer entrar em contato, qual é o contato que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais desse ministério e apoiar e adotar os alunos, Uhum. comprar tijolos ou comprar madeira, comprar palha, não sei como é que é a questão da construção, bancos, cadeiras, É isso mesa, aí. adotar um professor, né, que está também Uhum. trabalhando aí. Eu trabalhei com escola também, eu sei o que que é toda essa manutenção dessa logística Sim. escolar, tanto no Ministério, no MEC, também toda essa questão dessa mudança de professores permanente que vocês têm. E quero ter outras perguntas também, quero também apoiar esse ministério. Como é que seria o contato de vocês? Então, o contato pode ser feito através do Instagram, né, aqui do projeto.
né? O Projeto Zion GB, manda uma mensagem lá para gente, perguntando. Qualquer coisa a gente vai, sempre tem, tanto eu quanto a Bruna, quanto a irmã da Bruna, a Priscila, que nos ajuda nessa comunicação com as pessoas que querem mais informação do projeto. E lá também tem algumas informações sobre como participar, seja na área da educação, seja na área de saúde, em alguma construção. Sempre lá na nossa página do projeto tem também. E também no escritório da APMT sempre a gente recebe algum contato de algum irmão que, eu entrei em contato pelo escritório e tal, não sei o quê. Uhum. Nós Isso, temos o porque programa de apadrinhamento, né, de alunos, que você consegue fazer também aí pelo Instagram, e apadrinhamento de professores também. que legal. Isso é muito importante porque é juntos e as pessoas aqui, e vocês lá, e Uhum. os médicos cuidando da saúde de vocês também, né? Graças a Deus, o Senhor Sim. tem sustentado e abençoado, e para que vocês possam ter esse conforto também, e possam realizar o trabalho e dedicar a sua vida, a vida de vocês, dos seus filhos, como vocês estão fazendo. Eu quero agradecer muito o tempo que vocês compartilharam um pouquinho dessa experiência. Eu creio que aqueceu nosso coração, animou aqueles que estavam desanimados. Ah, como que um casal pode fazer tanto e eu estou aqui esquentando o banco? Vamos levantar, vamos levantar. E eu gostei, eu nunca tinha ouvido essa frase do Lidório, né? Ora se é para você ficar, porque ele já mandou ir, né? Muito bom. Exatamente. Antes da gente Exatamente. fechar, deixa aqui conosco os pedidos de oração que vocês têm. Então, a gente quer que vocês orem pela nossa família, né? Esse tempo de tratamento de saúde não estava no nosso plano vir para o Brasil agora, né? Viríamos só em 2027, mas foi necessário, né? Estamos nos tratando. Também já estamos assim pensando no retorno, uma vez que já começamos o tratamento e tudo mais, mas ainda vamos aproveitar esses últimos meses para visitar alguns parceiros, algumas igrejas aqui no Brasil. E também precisamos que vocês orem pelos jovens convertidos lá de Guiné-Bissau, né, para que o Senhor dê força a eles, para que eles perseverem na fé. Infelizmente, por mais que seja um contexto muçulmano, eles mexem muito com feitiçaria, né? Não deixaram as práticas animistas, então a gente sabe, né? Inclusive, um dos pais falou, né, que tinha ido buscar, né, seus próprios métodos, né, a feitiçaria, para que o filho voltasse atrás na sua decisão de seguir Jesus. Então, a gente precisa que Deus fortaleça, né, esses Amém. jovens para que Amém. eles permaneçam firmes e orando sempre para que o Senhor alcance outros na nossa aldeia. A gente sempre ora para que não seja um ou outro, mas que, se for da vontade de Deus, que seja toda a aldeia e que a partir de lá muitos outros povos ali ao redor possam conhecer a Cristo Jesus. Essa tem sido a nossa oração. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe muito vocês, seus filhos, o tempo aqui no Brasil de refrigério, eh, de novas forças, novas parcerias, para continuar firme naquilo que o Senhor confiou a todos vocês. E levante mais parceiros também para acompanhar essa jornada Amém. 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 Deus abençoe muito vocês. E você que esteve nos assistindo e acompanhando até agora, se você gostou, se você foi encorajado, então curta, compartilhe e entre em contato com nossos missionários também no site da APMT, apmt.org.br/missionários. Você coloca lá Levi ou Bruna e você vai ter o projeto deles, você vai ter as cartinhas deles, você vai ter mais informação também e também o contato, e-mail para que vocês possam conhecer mais os nossos missionários. Muito obrigada aqui, todo mundo que nos acompanhou, que está aqui até agora com a gente acompanhando aqui. Um forte abraço e até a próxima, o nosso próximo bate-papo missionário para conhecer outra realidade missionária, conhecer também outros missionários. Deus abençoe vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Deus Tchau. abençoe.